Fala pessoal, bem-vindo ao curso de análise de dados com tabela dinâmica dentro do Excel. Então, se você ainda não é o nosso aluno, eu convido você a ficar até o final deste vídeo, porque eu vou mostrar para você tudo que você vai aprender e tudo que você vai dominar a partir de agora para virar aí um especialista em análise de dados utilizando tabela dinâmica no Excel e vai virar aí, como eu falei, um especialista aí na sua empresa, beleza? Se você já é nosso aluno, então você pode, se você quiser, seguir para a próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre o curso, como eu falei, tudo que você vai aprender. E para começar, então, eu até grifei aqui, né, ó, curso de análise de dados. Então, eu grifei aqui análise de dados. Por quê, né? Análise de dados, pessoal, recentemente aí, há algum tempo, ela vem crescendo bastante dentro das organizações e como o pessoal mesmo fala, né, o dado ele virou o novo petróleo aí no mundo, tá? Então, é muito importante você estar por dentro aí de como se faz análise de dados e levar também essa informação aí para dentro da sua empresa, né? Nem todas as empresas estão ainda praticando a análise de dados da forma correta, tá? E eles não sabem ainda o poder que tem uma boa análise de dados, tá? Então, a análise mais comum, mais simples, né, de se fazer é através de uma tabela dinâmica, tá? Porém, não se engane com a palavra simples, né? Não significa que ela não tenha recurso, tá? Muito pelo contrário, você consegue fazer muita coisa com uma tabela dinâmica, tá? Mas eu falo simples porque existem outras ferramentas dentro da análise de dados bem mais avançadas, como o Python, como R, tá? Como o próprio Power BI, que tem a linguagem DAX, tem a linguagem M, enfim. Tem outras formas mais avançadas de se fazer análise de dados, tá? Mas com a tabela dinâmica você já consegue fazer bastante coisa e tirar bastante informação dos seus dados, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é aqui as informações do instrutor, tá? Então eu vou passar para vocês. Vocês vão ter aula aí comigo, né? Eu sou o Danilo Tomás. Eu tenho aí mais de 10 anos de experiência com a ferramenta Excel, que eu trabalho com Excel há mais de 10 anos, né? Recentemente eu me formei aí, fiz um MBA em Data Science and Analytics, né? Ou Ciência de Dados na USP. Então é um curso aí onde eu aperfeiçoei a minha parte de analista de dados, tá? Então obtive bastante conhecimento que posso passar aqui para vocês neste curso, tá? Eu tenho aí durante esses 10 anos, né, vários projetos aí na área de Excel, né, utilizando o Excel, fazendo automação de tarefas, dashboards, enfim, tudo que você imaginar aí dentro das organizações, utilizando aí a ferramenta Excel, tá? E também já fui aí professor particular de Excel, tá bom? Bom, vindo aqui nos módulos, tá? Vamos ver então o que nós vamos aprender dentro do curso. Eu separei o curso aqui em três módulos, tá? Então, no módulo um nós vamos falar aí sobre configurando sua planilha, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre estrutura de planilha, tá? Porque existe algumas regrinhas que você precisa aplicar na sua planilha para que posteriormente você consiga então fazer uma boa análise de dados, tá? Então, nós vamos aprender então como configurar da forma correta as suas planilhas e também vamos aprender aí o conceito de tabela, tá? Então, essa informação aqui é muito importante, tá? De esse conceito aqui de tabela para a gente poder então depois fazer as nossas tabelas dinâmicas, tá? Então, no módulo 2 nós vamos falar aí sobre criando tabela dinâmica. Então, aqui a gente já vai começar a criar as nossas tabelas dinâmicas. Então, vamos começar a falar um pouco sobre o conceito da tabela dinâmica. Vamos falar aí também sobre criar uma tabela dinâmica, né? Então, como faz para criar uma tabela dinâmica, quais as formas de criar uma tabela. Depois a gente vai explorar aí os campos, né, e filtros dessa tabela dinâmica. É lógico que aqui tudo com um exemplo prático, tá? Então, tem uma tabela aqui, uma tabela de vendas, para a gente explorar aí essa tabela e fazer todo o curso baseado aí num exemplo prático aí do dia a dia, tá? Então, voltando aqui, então a gente vai explorar os campos e filtros, vamos realizar aí cálculos e funções, tá? Isso aqui é muito importante, isso aqui é propriamente a análise de dados, né? Então, como fazer análise de dados, então a gente vai fazer aí cálculos
e utilizar funções aí para tirar insights aí dos seus dados, né, informações aí cruciais para melhoria, né, dos seus negócios aí, dos negócios da empresa que vocês trabalham, tá? E utilizar também aqui formatação condicional, isso aqui é bacana, também você consegue fazer análise de dados utilizando formatação condicional. No módulo 3, vamos fazer então análises mais avançadas, né, com as tabelas dinâmicas. Então a gente vai aprender aí a utilizar hierarquias e grupos, né, e também a segmentação de dados, né. Isso aqui também é muito importante, muito interessante esse recurso que existe aqui dentro do próprio Excel, que é a segmentação de dados para você poder então manipular os seus dados, né, uma espécie de filtro. E aí na aula a gente vai entender melhor como utilizar a segmentação de dados, tá? E também vamos falar sobre indicadores de desempenho, tá? Os KPIs. Então eu vou mostrar para vocês como aplicar isso, né, utilizando a tabela dinâmica. E, por fim, vamos falar então sobre visualização de dados, tá? Aqui não é um curso de dashboard, tá? Porém, nós vamos mostrar para vocês que, além você consegue fazer uma análise de dados e mostrar esses resultados na própria tabela, tá? Mas você também pode utilizar a tabela dinâmica como um meio, né, para fazer os cálculos e depois você mostrar esses resultados, esses dados, esses insights através de gráficos, tá? E aí você pode criar uma nova aba e colocar essas informações nos gráficos e a gente vai mostrar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Mas como eu falei, não é um curso de dashboard, porém a gente vai mostrar aí como conectar então os seus gráficos a uma tabela dinâmica, tá ok? Então esse é o nosso treinamento, é isso que você vai aprender. Eu espero que vocês tenham tirado aí as dúvidas de vocês e tenha convencido vocês aí que vocês realmente vão aprender bastante coisa aqui com esse curso e vai sair daqui realmente um expert em tabela dinâmica e análise de dados, tá bom? Então eu espero vocês na nossa primeira aula.